senhoras, senhores, caras amigas e amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho e de outros veículos da internet, nossos votos de muita paz. Podemos dizer que eram os dias da esperança. No tumulto dos combates internos do Império Romano, a figura incomparável de Jesus era a presença do amor na terra, trabalhando pela construção do homem e da mulher integrais. Diante do templo, considerado a maior construção da época, o século I depois dele, os discípulos estavam entusiasmados. As pedras, com mais de 20 toneladas, trazidas de lugares distantes, demonstravam a imponência e o poder da raça do Deus único. Era um entardecer, narra o apóstolo Marcos, no capítulo 13 do seu Evangelho. E deslumbrados, aqueles homens modestos da Galileia, aclimatados aos labores do mar, deixaram-se fascinar pela glória terrestre e exclamaram: Senhor, vede que pedras, vede que construção. E aquele homem que penetrava no futuro com a dúlcida ternura dos que amam, respondeu suavemente: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. A voz parecia uma sinfonia melancólica que terminava em uma reticência. Assustados, os companheiros que não lhe penetravam a intimidade do pensamento, mas amavam-no, amavam conforme o seu entendimento, falaram interrogativamente: Senhor, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E logo depois de atravessarem o vale do Cedron, próximo ao Jardim das Oliveiras, ele sentou-se com os 12 e começou a contar. Dia virá em que as estrelas descerão à terra, a luz se apagará momentaneamente e a lua se cobrirá de sangue. Eram palavras trágicas. Havia no tom da sua voz a melancolia da compaixão. E lentamente ele abordou o sermão profético para em que todos os tempos do futuro nos recordássemos das tragédias do cotidiano. Mas não faltou na sua doce voz a evocação das guerras, das traições, dos fenômenos sísmicos, dos combates inglórios e a divina presença do amor. E se não fosse pela compaixão, por tudo aquilo que iríamos pedir a meu Pai, não sobreviveria ninguém. Passaram-se os milênios e o sermão profético, no capítulo número 13 do citado Evangelho, será interpretado por Allan Kardec em novas indagações. O presidente da veneranda Federação Espírita Brasileira já o abordou numa linguagem ipsis verbis, a respeito da tragédia do cotidiano, mas também da misericórdia de Deus, sempre vigilante
para nos oferecer o pábulo da esperança e a água divina da tranquilidade. As tragédias que estão bem delineadas na obra da doutrina espírita ocupam o capítulo 6º do citado livro Nas Leis Morais. Essa obra ímpar da literatura da transcendência, dividida em 4 partes, reserva a terceira aos efeitos morais da criatura humana para a conquista da plenitude. E nessas leis morais, Allan Kardec estabelece que a lei natural é a lei de amor. Ela vige em toda parte, porque em toda parte temos a presença de Deus na manifestação da vida. Mas depois de fazer uma análise a respeito das 10 leis que organizam o universo, a de número 6 é dedicada exatamente às tragédias que abalam a sociedade terrestre nos dias que vivemos, conforme tem acontecido através da paleontologia, da sociologia, das aspirações do ideal neste mundo de incessantes transformações. É necessário que nos detenhamos, pelo menos por um pouco, para examinar a finalidade da vida. Qual é o objetivo essencial do existir? E saiamos da figura ferida da criança apresentada por Carl Jung para assumirmos as responsabilidades adultas de construtores da humanidade do futuro. Ao estabelecer o processo da evolução, o egrégio codificador da doutrina reveladora estabeleceu que a Terra ainda é um plano de provas e de expiações, porque os espíritos que a habitamos ainda fazemos parte da corrente daqueles mais primitivos. No entanto, a lei de progresso é inderrogável e a evolução faz-se com os homens, sem os homens. E apesar dos homens, como se referiria Leon Denis, a respeito do progresso da ciência espírita no coração da humanidade. E se faz esse progresso porque a fatalidade da vida é a plenitude, é o reino dos céus, são as admiráveis conquistas do ser na busca da glória a que estamos todos destinados. E, naturalmente, evoluindo a criatura humana, a sua casa, que lhe serve de pouso, a semelhança de uma nave espacial, que dispara a sua velocidade em torno do astro-rei, muda de posição moral e de objetivos essenciais, passando lentamente a mundo de regeneração. E esse mundo de regeneração é exatamente o passo que estamos dando nesta hora de graves preocupações que desabam sobre o pensamento culto, tecnológico, da inteligência que alcançou o mais elevado nível no processo antropossócio-psicológico da criatura humana. Faz-nos recordar que a ciência elevou-nos até as galáxias, permitindo que interpretemos à luz da tecnologia de ponta muitos dos enigmas do universo. Ao mesmo tempo, contemplou as micropartículas e demitizou a matéria, apresentando-a como energia
em vários processos de aglutinação molecular. Mas se, por outro lado, examinarmos na sabedoria, que é a síntese do conhecimento aliado ao sentimento, veremos que o amor, a outra asa que faz planar a criatura humana na sua elevação espiritual, não recebeu as mesmas considerações da arte de pensar. Foi por volta do século XVII que Haeckel, Bacon e uma elite de pensadores resolveram divorciar-se do totalitarismo religioso da fé cega para poder contribuir em favor do mundo no seu processo de conquistas intelectuais. Foi exatamente nessa hora quando a Terra deixava as tradições de natureza arquetípica dos gregos, da fantasia mitológica, para poder tornar-se uma realidade demonstrável em laboratório, que os grandes gênios da humanidade optaram por matar Deus. Matar Deus, no entanto, aquele que era considerado a figura que os homens criaram, segundo a palavra sábia de Voltaire, esse incomparável Jean-Marie Arouet, que aos 80 anos de idade fez profissão de fé maçônica em 1892, na loja Nove Irmãs, no coração de Paris. A Revolução Francesa havia atingido o ápice, a necessidade da igualdade das criaturas humanas, dos direitos do cidadão, dos direitos da mulher, e experimentava a tragédia do terror de Robespierre, de Marat, de Danton, e a guilhotina ceifava mais vidas do que a peste bubônica que varreu a Europa nos períodos escuros da Idade Média. Exatamente numa noite memorável que esse sonhador do iluminismo proclama que é necessário acreditar-se em Deus. O universo não pode ser o efeito de um acaso, pelas leis que o constituem, mas ele não podia deixar de referir-se que não era possível acreditar no Deus que os homens fizeram, à sua imagem, à semelhança das suas paixões. Mas ele acreditava sim daquele Deus que fez os homens, à sua semelhança. Ele colocou no coração o dom da sabedoria, a sabedoria da fraternidade para unir os homens em uma família universal. E é exatamente esse pensamento de Voltaire que trazemos neste instante em que o planeta estertora no processo inevitável da sua mutação para mundo de regeneração. Mesmo porque, desde o instante quando a grande massa de gases incandescentes que girava no espaço, desde há 14 bilhões de anos, perdeu uma grande porção, aproximadamente 4 bilhões de anos, para que os sublimes arquitetos do universo, sob a presidência daquele que é o guia, o modelo para todas as criaturas humanas, elaborasse o sistema solar e o orbe que nos serve de morada. Nessa viagem cósmica da física transcendental, para entender a vida a partir da energia para a matéria e dessa para a energia básica, vemos que se deslocam esses gases, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o alumínio,
e tombam numa região fria, em que uma noite perene vai se encarregar das grandes moléculas de oxigênio e de hidrogênio em chuvas torrenciais e incessantes. É a futura Terra, que não vem do nada, mas é resultado da continuação do Big Bang, descoberto pelos físicos cósmicos para explicar a origem do universo. E nesses 4 bilhões de anos, vemos repetir-se, neste momento, novos gases que se acumulam na estratosfera, ameaçando a estabilidade do nosso planeta em sucessivas ocorrências de natureza trágica. Allan Kardec teve a sabedoria de inquirir ao pensamento espiritual o porquê de tantos fenômenos trágicos. Seja aquele das práticas, ou melhor, das grandes placas que se movimentam sobre as águas, nessa massa ígnea, que é a estrutura basilar do nosso planeta, e dos choques ininterruptos em que essas camadas se harmonizam e se acomodam, eliminando os gases tóxicos que ainda lhes dormem em essência e que têm um caráter destrutivo. Em todas as épocas, esses fenômenos de natureza sísmica surpreenderam a vida que desaparecia para logo surgir nesse imenso laboratório até o momento em que o Homo sapiens, fitando os céus através das nuvens escuras, descobrisse o sol, logo depois o fogo, e pudesse adquirir a ciência e a arte de pensar. E à medida que foi desenvolvendo essa ciência e a arte de pensar, foi também acomodando aqueles instintos primários que faziam parte da substância do instinto para torná-los em um arquipélago de luzes, conforme está na questão 540 da citada obra. O anjo de hoje é o resultado do átomo primitivo de ontem, assim como esse átomo de hoje será o arcanjo de amanhã. Toda a historiografia da vida está sintetizada nesta questão do processo de destruição, de transformação, sempre para melhor, sem a grande tragédia do aniquilamento. Nessa preocupação de entender o porquê dessas fatalidades trágicas que tanto nos constrangem e afligem, Allan Kardec recebeu dos numes tutelares da Terra a resposta sábia de que Deus, todo amor, faz-nos enfrentar essas situações imprevisíveis para entendermos a nossa pequenez diante das forças cósmicas do universo. Fascinemo-nos quando os sismógrafos, na intimidade das crateras vulcânicas, anunciam um futuro terremoto, ou uma erupção, como do Vesúvio ontem, que deixou as suas pegadas terríveis na área consumida pelas lavaridas e pelos gases. Ou, no dia 26 de dezembro de 2004, na Indonésia, quando a serenidade das águas do mar, repentinamente, às horas 10 do relógio de Brasília, começaram a crescer até uma onda de 30 metros. E o tsunami mais grave do Oriente até agora, consumiu 210 mil vidas, arrebanhando-as em várias praias do Pacífico, em 10 países,
e os seus tremores ainda se repetindo nas águas do Atlântico e em algumas praias do país brasileiro do futuro. A tragédia do grande tsunami advertiu-nos, chamou-nos a atenção para demonstrar que a preocupação da criatura humana com uma civilização nuclear e as grandes tragédias da radiação destruindo a vida na Rússia ou noutros países em que as grandes construções para evitar que a radiação nuclear destruísse a vida, oferecendo-nos a paisagem da paz em detrimento da dominação humana pela guerra. Por que existe a guerra? Questão 742, do mesmo livro, no referido capítulo. E os espíritos responderam: por causa da predominância da natureza animal do homem e o resultado das suas paixões. E o que pretende Deus com a guerra? Advertir-nos da nossa pequenez e das possibilidades imensas que possuímos de edificar o amor dentro do coração. Há mais de 100 anos, essa mensagem vem de quebrada em quebrada, convidando o ser humano à reflexão. E agora, quando atingimos o cosmo, no entendimento das leis que regem todo o universo, estamos atados ao egoísmo destruidor e nos permitimos terríveis flagelos derivados do egoísmo, mais cruéis do que aqueles que ceifam a vida física, que são a calúnia, o ódio, a insensatez, as paixões vis que nos carcomem interiormente pelo ouvido nosso das leis de amor, íncitas no Evangelho que ele veio dar e viver em cada instante da sua vida. Há 2000 anos quase. Estamos vivendo um momento histórico como jamais a humanidade teve oportunidade de observar. A civilização e a ética, após 6 a 7 mil anos, encontram-se num caos. Perguntaram ao teólogo e filósofo e psicólogo americano como era que se podia explicar que a civilização humana que atingiu as filigranas da beleza poderia suicidar-se e a melancolia transformar-se numa depressão pandêmica que ameaça a estrutura da cultura mais bela trabalhada pelo ser humano. E Rollo May estabeleceu que o homem, na sua condição de inteligência, fez-se responsável pelas consequências que o abate. Sem ter oportunidade de haver lido a obra de Allan Kardec, o filósofo e teólogo, desencarnado há apenas 5 anos, convida-nos para que restabeleçamos as bases da família, que a loucura da segunda metade do século XX destruiu. Que voltemos ao lar, que procuremos vivenciar o amor e que nos esquecemos de 3 fatores que degradam e que consomem a criatura moderna: o individualismo, o sexismo e o consumismo. O ser humano fez-se servo, escravo das funções sexuais e deixou de respeitar este organismo que é o mais grandioso feito pelo pensamento divino na constituição molecular que nos faculta transformar um pouco de água em raciocínio e um pouco de moléculas da célula em pensamento imaginativo, para apenas absorver
as sensações grosseiras da necessidade material. A proposta filosófica de superar os sentimentos de nobreza que significariam fraqueza, debilidade moral. As propostas da tradição comunista, dos teóricos da Rússia, da Inglaterra, da França e posteriormente de toda parte, gritando aniquilamento e repetindo a frase dolorosa de Nietzsche: acabamos de matar Deus. A mesma frase da Revolução, no dia 5 de novembro de 1792, em Paris, em Notre-Dame, para que Deus, a França que sabe pensar, dispensa Deus, e a partir desse momento o nosso Deus é a razão. E uma procissão sai da sacristia de Notre-Dame, carregando no simulacro de procissão uma jovem bailarina do Teatro da Ópera de nome Candeiro, que era a nova deusa razão. E, naturalmente, os ideais revolucionários de Condorcet, de Diderot, dos teóricos que desejavam a liberdade, a fraternidade e a igualdade, tremem na arma de José Guillotin, ceifando cabeças, vidas, ideais, para Napoleão Bonaparte, chegando da Córcega, trazer Deus de volta, através de uma concordata com o Vaticano no ano de 1802. Mas que fizemos de Deus? Logo depois, Jean-Paul Sartre irá gritar pela necessidade do existencialismo. E os filósofos irão bradar: o prazer hoje, agora, porque amanhã é tarde demais. Vem a bomba. E a ética, a moralidade, o sacrifício do que valem, se tudo é destruído pelo próprio homem, que é o construtor da sua desgraça. E experimentamos, na segunda metade do século XX, o terror da guerra nuclear e a sabedoria de Cristo. Uma noite como nunca se viu antes, cobrirá o sol. E isto pareceu absurdo. Como poderia uma noite cobrir o sol? E nós vimos acontecer no dia 3 de agosto de 1945, quando caiu a primeira bomba atômica sobre Hiroshima. E em um centésimo de segundo, quando se ergueu o cogumelo, o sol perdeu a luz, porque o cogumelo desenhou uma noite tão terrível como nunca havia existido no planeta terrestre. E logo depois, no dia 6 do mesmo mês e ano, sobre Nagasaki, e nas duas cidades morreram 250 mil pessoas, no epicentro da calamidade, e até hoje o estroço 90, que caiu como se fosse uma chuva, era essa partícula terrível que produz o câncer, continua ceifando vidas depois de 75 anos de paz, geração após geração, no Japão da época malsinada pelo sonho do imperador Hirohito. Então as dores, as provas, as calamidades, repetindo o sermão profético de Jesus. E quando Jesus anunciou que um dos sinais da tragédia eram filhos denunciarem pais, pais denunciarem filhos, nós vimos, na grande noite do nazismo, pais levarem filhos aos campos de concentração e de extermínio, porque eram portadores de enureza, molhavam a cama de noite na idade de 10 anos. Eram, portanto, anormais, não podiam fazer parte da raça das 25 horas do dia. E nós vimos o nazismo ceifar
a mais bela cultura europeia da humanidade, das garras terríveis de um psicopata sedicioso que veio proteger a Alemanha sem ser alemão. Adolf Hitler, o homem que fez as bases da terra tremer. Então, Holmei nos vai falar dessa transformação cruel que o homem fez na terra, como veio repetir-se mais tarde com a calamidade das Torres Gêmeas nos Estados Unidos e a figura grotesca de Bin Laden a anunciar na rede de televisão mundial que a humanidade nunca mais seria a mesma. Eu ouvi dizer, o americano nunca mais dormirá em paz. Mas a sua maldade não se restringiu apenas aos americanos do norte, mas às criaturas do mundo, através do terrorismo. Esse terrorismo perverso, incréu, ateu, numa promessa falsa da interpretação do Torá. Aquele que mais matar e que morrer pela glória de Allah terá a oportunidade de desfrutar do paraíso de 70 virgens. Aí está o mesmo tormento do sexo, o mesmo tormento da libido freudiana, a que se reportou com toda a sabedoria Holmei. E nós passamos a ver a tragédia do terrorismo internacional e, mais recentemente, a pior, a do lobo solitário. Aquele que pode ser nosso filho, nosso irmão, nosso consorte, nosso amigo, e odiar, dominado pelas forças telúricas do ódio, semeando a destruição relativa, porque ninguém morre. Eis então a promessa do Consolador de Jesus, de que o fenômeno da morte é um fenômeno biológico, e ela se dá para que nós possamos preparar um novo passo, ascender no caminho da evolução, a fim de nos libertarmos dessas paisagens lúgubres das nossas paixões. Portanto, essas calamidades que tanto nos apavoram devem ser colocadas à margem, porque elas são resultado também do nosso pensamento. Segundo os Espíritos Sublimes, por terceira vez, Jesus reuniu os arquitetos do planeta terrestre para poder construir os dias do futuro e estabeleceu regras que a felicidade da criatura humana dependeria exclusivamente do seu comportamento, colocando uma data limite, a data limite do amor. Enquanto não nos voltarmos realmente para o sentimento do amor, a partir da fraternidade, a partir do sorriso fraternal, da caridade mínima, para atingirmos o holocausto, da doação integral, em nome do amor, qual fez Madre Teresa de Calcutá, em uma frase que é um poema de ternura: amar, amar, até doer, e ela vitimada pelas terríveis enxaquecas que lhe arrebentavam o cérebro e a cabeça, amar, sorrindo e chorando, o de Francisco Cândido Xavier, do apostolado sublime da mediunidade, trazendo os imortais para que eles provassem a continuação da vida depois da morte, recebendo aproximadamente 10.000 cartas de seres que atravessaram a corrente da imortalidade para dizer que a vida continua e que o objetivo da vida é esse sentimento do intercâmbio, da solidariedade, da tolerância, da fraternidade. Mas Holmei vai além. E depois de falar das tradições de família que foram arrebentadas, nós contemplamos a loucura terrestre
no jogo das ilusões, e sentimos que ou voltamos ao lar, ou as nossas loucuras, portas estas da família, destruir-nos-ão, porque desagregados somos fragilidade. E aqui parafraseamos Bezerra de Menezes em torno da unificação dos espíritas. Unidos, somos força, mas separados, nós somos fragilidade. E facilmente poderemos perder a batalha da vitória. Mas ainda Rolmei nos vai falar do consumismo. Essa loucura de consumir para poder fugir do vazio existencial. A nossa sociedade, com as exceções compreensíveis, é uma sociedade vazia, dos 15 minutos de holofotes, da ausência de ideais que nos possam sustentar nos momentos mais difíceis do nosso existir. Eis porque, nessa mesma página da lei de destruição, Allan Kardec nos alenta com os grandes benefícios da renovação. É necessário destruir para reconstruir. Tudo se transforma em universo. Já acentuou Lavoisier há quase 300 anos. Não existe nada de novo, porque tudo são transformações incessantes no laboratório da vida. Cabe-nos, neste momento de graves preocupações, nos quais todos estamos envolvidos, parar, para perguntar à própria vida o que deveríamos fazer em favor dos dias por vindouros. E uma suave e terna voz repete no hálito dos nossos corações: amar. Amar-vos quanto eu vos tenho amado até hoje. Afirmam-me os espíritos amigos que de mim se utilizam que a paixão de Cristo não foi aquela semana de horror, da ingratidão do ser humano. A paixão de Cristo é o seu apego a nós nesses últimos 2000 anos, mandando seus embaixadores sem cessar, para que nos recordem do sol que brilha depois da meia-noite, da primavera que sorri depois do inverno causticante e cruel, ou do verão doloroso, para que nós possamos ter a certeza de que tudo passa, e passam também as agonias, os tormentos, mas o amor nunca passa, porque o amor é Deus. Portanto, neste preâmbulo da primeira parte do nosso breve seminário, refletemos sobre o amor e nos dediquemos a compreender que o nosso sentido primordial e último é inevitavelmente amar. Através do ideal da tecnologia, através do devotamento idealístico da ciência, mas através também do holocausto, da ternura, da generosidade, do carinho, do bem que possamos dispensar-nos uns aos outros na busca da plenitude. Quando examinamos os flagelos destruidores, ocorre nos perguntar se não teria a divindade uma outra pedagogia para nos educar na direção da plenitude. E Kardec fez a pergunta. A resposta é fascinante, porque demonstra ainda o nosso grau de inferioridade espiritual. Toda vez que nós concedemos liberdade a pessoas que não estão acostumadas ao sentido de respeito, nós tombamos na libertinagem. Através das leis de amor, responderam os espíritos, da prática do bem, que está ao alcance de todos nós, poderemos evoluir. Porém, a maioria
não se dedica a esse sentimento de contribuir em favor do próximo, mesmo porque o seu estado é de atraso de consciência. Se nós formos refletir psicologicamente sobre a consciência da maioria daqueles que constituem a sociedade, ficaremos surpresos ao notarmos que essa faculdade do ser ainda se encontra com muitos empecilhos em nossa sociedade. Nós acreditamos que consciência é um estado de discernimento, esse discernimento do que se pode fazer quando se deve e do que se deve fazer quando se pode. A pessoa de consciência não vai correr o risco de fazer o que não pode, apesar de dever fazê-lo, ou de fazer aquilo que pode, mas que não deve. É muito comum, por exemplo, todos nós procurarmos distrair-nos nas férias, mas nem sempre podemos assumir recreações e tomamos empréstimos. Dir-se-á, mas é uma necessidade. É uma necessidade perfeitamente dispensável, porque ainda do ponto de vista psicológico, a mudança de atividade é uma forma de recreação mental. Não se creia que a recreação é o repouso do corpo, uma boa praia, uma boa rede, um bom estimulante alcoólico, porque eles atendem a uma necessidade de cansaço orgânico, mas não de repouso mental, que é aquilo de que necessitamos para levar adiante a nossa existência. Eis porque a nova terapêutica psicológica recomenda: não leve seus problemas para outro lugar, resolva-os onde eles acontecerem. O que é que vale dizer na filosofia de um nobre protestante norte-americano, o Dr. Robo, que resolva o problema na hora do problema. Há pessoas, não, eu vou tirar umas férias, estou com muitos problemas, eu quero pensar, e nas férias adquire novos problemas que traz para casa e acumula aqueles que já têm. É um mecanismo, portanto, vicioso. Então, dizíamos a respeito da consciência. A grande maioria tem uma consciência de sono sem sonhos, predominância do ego, exigência dos seus próprios valores, o interesse exclusivista, portanto, está distante da lei do progresso a que se refere Kardec, dentro da lição da evolução. Então, a dor dobra-nos a cerviz, vai fazer que nós tenhamos, por exemplo, o conhecimento que identifica a tragédia, mas que não a impede de acontecer. Nós podemos prever com boa antecedência de alguns minutos um terremoto, mas não podemos evitar que ele aconteça. Nós poderemos também prever uma tormenta de graves consequências para a sociedade. E, no entanto, a previsão nem sempre nos vai facilitar impedir que a tormenta desabe ou que nós estejamos isentos de sofrer as consequências. Vamos partir agora para os tormentos de natureza emocional, que são, quiçá, muito mais graves. Esses tormentos da ansiedade. Nós somos uma sociedade ansiosa. Eu tenho certeza que um bom número de pessoas aqui presente está ansiosa para que eu acabe logo. Não vou acabar logo, só vou acabar às 22h30. Então é o Pequeno Príncipe. Nós temos uma ansiedade natural. Toda vez que esperamos algo bom, algo negativo, ficamos ansiosos. É normal. Mas o Pequeno Príncipe nos fala de uma maneira muito delicada. Se tu dizes que vens às 4, eu te espero desde as 2. Quando a pessoa é calma. Quando não é, espera desde a véspera. Arrumando a casa, tomando banho, arranjando perfume. A melhor maneira de se maquiar é a ansiedade. Então, nós temos essa ansiedade estimulante e temos a ansiedade patológica. Temos as mãos frias, a sudorese, a palpitação. Então, são estados que vão influenciar em nosso comportamento.
E temos também uma grande tragédia que vem tomando conta do mundo, a depressão. Tenhamos muito cuidado com o acúmulo de preocupações não solucionadas, com esse calcanhar de Aquiles que nos afeta a todos nós. Eu tive a ocasião de ler um livro muito interessante. É de um autor, periodista do The New York Times, de Nova York. Ele se chama Solomon. E o seu livro é O Demônio do Meio-Dia. Ele é depressivo crônico e reconhece a sua depressão. Ele já tentou 200 tipos de medicina alternativa. 200. Fora a medicina convencional, a medicina homeopática e etc. E porque quando nós temos qualquer coisa, todo mundo nos receita. E aqui no Brasil é fantástico. Eu sou uma pessoa que usa muito a voz. Agora mesmo eu venho de uma viagem de 33 dias, de 30 conferências, de 2 seminários, de 11 países, viajando todo dia. E era claro, estava um tanto afônico, a voz cansada. E eu tossi na primeira conferência na cidade de Sinop. Inevitável, é um fenômeno orgânico. Mas como eu já me conheço, fiquei tranquilo. E quando eu terminei, veio uma senhora muito gentil e disse assim: Divaldo, você está com bronquite, sabia? Eu disse: não, senhora, eu não sabia. E acho até que você está com febre. Eu digo: você está corado. Eu digo: mas é emoção. Não, é febre. Eu digo: então eu estou com febre. Quando foi o dia seguinte, ela me trouxe 3 remédios diferentes. Um xarope, um outro para aspirar e um outro para botar na garganta. Eu agradeci, porque eu tenho montanhas de remédio que o povo me receita. Muito obrigada, a senhora foi tão gentil. Não acertei, digo, acertou. E aí eu já não tossi mais, porque coloquei a voz no tom próprio da palestra de anteontem. Quando eu terminei, eu disse: meus remédios são fantásticos. Não sei porque eu não sou médica. Então, eu sempre tenho esse cuidado de procurar fazer, acima de tudo, uma autoanálise, para não me deixar imbuir dos tormentos das receitas técnicas, da ansiedade das pessoas. De repente, nós fazemos um turvelinho. Tudo isso falta de disciplina espiritual. E isso é algo muito sério nos nossos arraiais. Eu imagino que os políticos não sofrem. Eu até oro pelos políticos, porque, coitados, nós que não temos política nenhuma, quer dizer, em particular, temos uma politicazinha, a politicazinha espírita do Evangelho, também temos eleição, também temos traição, também temos aplauso, mas tudo fraternal, de uma forma gentil, alegre, sorrindo. Deus te abençoe, que não sejas eleito, porque meu candidato é outro, é a alma humana. Então, são essas questões da consciência egóica. E nessa consciência egóica, o nosso planeta está aturdido. E nós temos tantas coisas graves. Eu me recordo que uma das estatísticas que muito me impressionou foi a de crimes, de assassinatos, de homicídios no país. No ano de 2017, nós tivemos aproximadamente 55 mil assassinatos. É um número muito expressivo. Mas tivemos de acidentes de automóvel, de veículos, mais 58 mil. Equivale a dizer que foram 115 mil assassinatos. Porque a pessoa toma uma bebida alcoólica e vai dirigir, ele está mal intencionado, e é claro que ele está sujeito a cometer um crime consciente, porque ele sabe que as suas reações sob a ação do álcool não serão reações equilibradas. E então eu comecei a imaginar: meu Deus, quantos crimes nós estamos praticando por irresponsabilidade e sem nenhuma necessidade. Se nós, por acaso, nos detivéssemos a dar ao próximo o direito que nós evocamos para nós mesmos, seria muito belo. E então vemos Kardec abordar aí nas tragédias do cotidiano, quando a sociedade for realmente cristã, quando nós subirmos de nível de consciência e passarmos a uma consciência de sono com sonhos, ambicionar o bem, trabalhar pelo bem, favorecer as pessoas em dificuldades. Como dizia muito Madre Teresa de Calcutá, ela se aproximava de alguém que encontrava na rua, ébrio, drogado ou não, e perguntava sorrindo: posso ser-lhe útil? E a pessoa respondia: não, senhora, não pode. Ninguém pode me ser útil. E aí a pessoa já está dialogando.
E ela entrava com o jeitinho que as mulheres têm, em especial, e terminava fazendo aquele que não queria ajuda, abrir a alma e a sua catarse. A primeira catarse é descarregar a cólera, as mágoas mal contidas, esse sentimento de interior de revolta, para depois vir o sorriso, vir a fraternidade e etc. Então, é natural que agora nos preocupemos também com os grandes e tormentosos problemas morais e emocionais, para podermos evitar dramas muito graves para nós. E gostaria de me deter por alguns minutos nesse que é terrificante, que é o problema da depressão. Dizia que Solomon, no seu livro, chega a fazer uma anedota. A depressão é um caso tão grave, diz ele, que 10 pessoas, em 10 pessoas, 3 já foram depressivas. 3 estão depressivas. 3 serão depressivas. E aquele que sobra vai ficar tão assustado que cai em depressão também. Então é necessário que nós estejamos vigilantes e de vez em quando façamos assim uma revisão. Como é que eu estou na minha paisagem de sentimentos? Deprimido, insatisfeito, ansioso? Porque isso vai aumentando de tal forma que agora no seu caráter pandêmico é realmente uma grande ameaça. Temos falado em todas as conferências que a nossa vida vazia vai terminar preenchida pelo nada, preenchida pelo tormento, pelo afastamento social, pelas mágoas, pelas frases feitas, ninguém presta, ninguém é fiel, todo mundo, nada disso. Todo mundo presta para viver, todo mundo é fiel até os seus limites. Cada um vai até onde pode, não até onde quer. Quando nós adquirimos esta sensação, torna-se muito mais agradável. Quanto nós todos gostaríamos de ser perfeitamente melhores. E nem sempre logramos. Nós o que logramos é resultado de um grande esforço. Mas se encontramos alguém que nos desanima, que nos combate, que nos atira ao poço do pessimismo, introjetamos, porque nós trazemos problemas de hoje e de outras existências. Trazemos uma culpa inconsciente, trazemos um medo também inconsciente, um medo atávico, trazemos uma série de conflitos que nós mascaramos, que nós ocultamos no Face, no Instagram. Já notaram que no Instagram todo mundo é lindo, todo mundo está bonito, todo mundo está comendo caviar, e Deus sabe que muitas vezes é peixe mesmo aqui do Rio Cuiabá. Não é caviar coisa nenhuma, mas a aparência é muito importante. E este esforço do ego, colocando a máscara da persona, torna o indivíduo numa atitude dúplice perante a vida. Simplificando, nós necessitamos de amar. Nós necessitamos de assumir a responsabilidade de criaturas humanas. Nós necessitamos de voltar à ética do Evangelho. Nós temos necessidade de uma ética para nos fazer pessoas saudáveis. Bem, mas não é minha opinião, é a opinião de Milton Erickson, o notável psiquiatra norte-americano, que, se diga de passagem, era depressivo crônico e era um dos maiores psiquiatras desse século. Mas também nós vamos ver Viktor Frankl, aquele que viveu nos campos de concentração e que procurou dar sentido à sua vida. Ele disse, eu não vou morrer. Ele esteve em Auschwitz, esteve em Dachau e em outros, e dizia, eu não vou morrer. E uma vez ele foi chamado, mas não deu o passo para frente. E esqueceram, por causa da sua força mental. E ele sobreviveu. Sobreviveu para poder expor ao mundo o que era o nazismo. E este homem que escreveu uma psicologia, uma psiquiatria extraordinária, uma terapêutica de muito valor para nós, visitou muitos Estados Unidos e foi considerado doutor honoris causa de 11 universidades. Falava mal inglês, ele era austríaco e tinha muita dificuldade com a língua inglesa. E se tornou um paradigma do sentido da vida. Qual é o sentido da vida de cada um de nós? Vale a pena nós perguntarmos hoje
Não na hora de deitar, um pouquinho antes, porque o travesseiro foi feito para dormir e não para resolver problema. Então, pergunta, mas meu Deus, afinal, qual é o objetivo da minha vida? Eu quero alcançar tal meta. Porque as metas são alcançáveis, como diz Augusto Cury, o psiquiatra brasileiro notável. Não abandone seu sonho. Eu ainda não abandonei meu sonho. Quando eu ficar velho, porque eu ainda não estou, eu estou idoso, mas não estou velho. Velho é cadeira de palhinha quando rasga, é qualquer coisa quando a mola está afogada, ele está velho. Mas quando ele está passado do tempo e juvenil no ideal, eu estou formulando o programa para um trabalho na Mansão do Caminho. Um dos nossos sonhos da Mansão do Caminho era fazer um curso médio, porque nós temos a creche, ou melhor, a maternidade, não há ali, senão o parto natural, temos a creche, temos o jardim de infância, o fundamental, as escolas profissionalizantes, as escolas de arte, e na nossa área de 400 mil pessoas, não tínhamos um curso médio. Então, o que é que nós esperamos no futuro? De toda essa rapaziada, dessa moçada de 12, 14 anos, que conclui o fundamental e droga e sexo. Não tem o que fazer. No bairro não tem espaço para jogar futebol. Não tem espaço para nada. Então, nós sonhávamos, estivemos com os governos locais e dizemos, mas, Divaldo, não se preocupe, isso é obra do governo, mas o governo não faz, ou pelo menos em Salvador não fez. E vamos adiando, então nós fizemos. Fizemos um curso médio, inauguramos um curso médio, o primeiro ano, 40 alunos. E dentro de 15 dias, nós fizemos um levantamento. 14 dos nossos 40 alunos iam suicidar-se. Porque eles próprios disseram ao doutor Juan, que é psicólogo clínico, que é médico, que é especialista em autismo, disseram, doutor, qual é a minha vida? O que é que eu vou ser aqui? Ladrão ou drogado? Porque não tem nada para fazer, não tem como sobreviver. Será que nós não somos responsáveis por isso? Quando nós jogamos tanto dinheiro na cultura pet, que está dando hoje um resultado mundial expressivo. Cachorro usando brilhante, usando diamante, indo fazer unha, cachorrinho fazendo unha, tudo bonitinho para poder arranhar com técnica. Eu adoro animais, afinal também sou animal. A diferença é que eu sou animal pensante. E eu tenho alguns animais que são muito melhores do que alguns pensantes. Daí muita gente não gosta de descender do símio. E um dia eu perguntei ao macaco, o que é que você acha da gente descender de você? Ele fez, não gostou. Ele preferia que nós não descendêssemos dele. Mas então, o que é que nós estamos trabalhando? Fizemos, pois aos 92 anos que eu completei, há poucos dias, há um mês mais ou menos, estamos sonhando com a universidade, para dar chance aos nossos meninos. E vamos fazer a universidade, começaremos com doutrinas que não tem um grande laboratório. Nós temos várias doutrinas universitárias para dar lugar ao sol. Então, eu não paro de ter sonho. Não há muito, alguém me disse, hoje mesmo uma pessoa me disse assim, Divaldo, será que a contagem da sua idade não está errada? Eu digo, com certeza está. Todo dia eu olho na carteira de identidade para ver se é essa idade mesmo que me disseram. Porque eu sinto uma juventude interior, eu tenho sonhos e não cedo do programa do bem. Até nas tentações. Como disse um amigo ontem, numa conferência muito, eu tenho uma resistência enorme, não aguento uma tentação. A tentação chega, coitada, me arrebata. Então, eu estou lutando contra ela, vamos ver quem vai vencer. Eu vou morrer, e ela vai ficar. E eu quero morrer sem ela, quero morrer sozinho. Então, nós vamos fazer alguma reflexão. Qual é o objetivo da minha vida? E lutar por esse objetivo. Mas não seja um objetivo como no tempo quando eu era jovem. As moças da minha época, quando eu era jovem, o objetivo, a meta era casar. Porque casar era quase uma profissão. Casou, está parada, né, tem um marido para trabalhar, ela vai tomar conta de casa. Hoje, graças a Deus, o ideal da mulher é divorciar, porque está casada. E então o problema do divórcio é uma realidade dolorosa. E eu pergunto a algumas, mas por que você quer divorciar? Bem, porque ele dá metade da despesa, eu também dou. Assim eu posso viver sozinha com metade, dá para mim. E eu posso ter uma vida mais alegre, mais animada, eu digo mais perigosa. Cuidado com a AIDS, cuidado com a tuberculose, cuidado com a sífilis que voltou, cuidado com os nervos. Porque nós precisamos de outrem.
Nós somos seres gregários, nós necessitamos-nos. Qualquer tipo de isolamento é patológico. Nós necessitamos do calor humano. Eu me recordo de uma grande lenda, na época do período de gelo, quando se abateu sobre a Terra e houve a extinção dos dinossauros. É uma tese. Outra tese foi a caída de um meteoro na Sibéria, envolveu a Terra em poeira por alguns milênios e desapareceram os dinossauros. Não importa. Mas no período de gelo, todos os animais morriam. Então os porcos espinhos tiveram uma ideia. Morriam porque eles não tinham nada que os defendesse e a circulação não tinha a força necessária para vencer o frio exterior. Então os porcos espinhos se uniram, fizeram uma manada, uma vara, uniram-se e o calor de um passou para o outro e sobreviveram. Ficaram tão contentes, mas tão contentes que foram se unindo cada vez mais. Foram juntando e começaram os problemas, porque os espinhos de uns começaram a entrar nos outros. Então eles tiveram que se afastar. Qual é a lição moral? Que nós estejamos juntos, mas não penetremos nos problemas uns dos outros. Nada de ser amigo de, olha, eu vou te contar um segredo, que já não é segredo. Se contou, já não é segredo. Não interessa. Eu queria lhe contar uma coisa. Não, não me conte, muito obrigado. Vamos ser amigos e saber o segredo do outro. Por causa dos espinhos. Todos nós temos espinhos. Até Paulo de Tarso tinha. Eu tenho um espinho na carne. E eu conheço teólogos que andam loucos para descobrir qual era o espinho na carne do apóstolo Paulo. Eu tenho a minha ideia, eu já sei qual é o espinho que ele tinha, eu também tenho, todo mundo tem. Só que alguns não têm espinho, são porcos espinho, tem bastante. Então nós vamos perguntar qual é o objetivo, qual é a essencialidade da minha vida. E vou começar me amando. Parece surpresa. Bem, a maioria de nós não se ama. Nós nos aceitamos, nós nos aguentamos, nós nos reclamamos, mas fazer esse trabalho, eu sou filho de Deus, então eu sou fantástico. Pode haver nada melhor do que ser filho de Deus. E se houver alguma coisa, é porque Deus errou na elaboração nossa, mas eu vou conquistar porque tem um Deus dentro de mim. Sou fascículo de luz, sou o psiquismo divino, então eu vou crescer como o sol, para um dia eu atingir a perfeição relativa.